Estamos um número menor, né? Estarmos mais juntos. A proximidade gera calor, a proximidade gera amor, né? E eu quero, essa palavra é muito forte, amor é uma palavra muito forte. E eu quero perguntar aqui, quando uma pessoa, ela entrega amor para outra pessoa, o que ela espera receber da pessoa a quem ela entregou esse amor? Amor. Quando a gente ama e por amor a gente se entrega, ou entrega algo precioso daquilo que nós temos, o que nós esperamos é que quem nós estamos amando também nos ame. A minha pergunta para você nessa noite é: Jesus é digno de todo o seu amor? Jesus é digno de todo o seu amor? Você ama Jesus? Você ama Jesus? Então diga um amém bem forte. Amém. Amém. Irmãos, quando Jesus ele chega diante de Pedro, depois que ele ressuscitou, e ele começa a ir ao encontro dos discípulos, que depois que ele foi crucificado, ficaram meio que perdidos. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E todos eles voltaram à vida antiga, foram pescar novamente. Ou seja, vamos voltar a fazer tudo que a gente estava fazendo antes. Porque Jesus morreu. Só que Jesus havia ressuscitado. E quando Jesus volta, encontra aqueles discípulos no mar, e ele estava na praia, e aqueles discípulos o encontram ali. O que eu quero enfatizar aqui é a conversa de Jesus com Pedro. Jesus chega para Pedro e ele pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? E Pedro responde: Senhor, sim. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Tu me amas, Pedro? Aí Pedro balança 3 vezes: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. Irmãos, com certeza ali Pedro foi lá atrás no passado para avaliar tudo que ele havia feito, tudo que ele havia declarado, e agora ele estava declarando ali novamente para Jesus que ele o amava. E Jesus diz: vai e apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, irmãos, o Senhor ele não quer apenas receber amor através de um discurso, ele quer receber amor através de atitudes práticas. Se você me ama, vai e mostra isso de forma prática para mim. Eu fico pensando que hoje, irmãos, dentro da Igreja de Cristo, muitas pessoas não estão conseguindo mais demonstrar com atitudes práticas o seu amor por Jesus. O sacrifício, a lei do sacrifício diz o seguinte, que todo sacrifício ele sempre será proporcional ao amor que você está demonstrando por aquele por quem você está se sacrificando. Se o seu amor é grande, o seu sacrifício é grande. Se o seu amor é pequeno, o seu sacrifício é pequeno. É muito fácil a gente dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, ele quer ver o seu sacrifício. Ele quer ver esse amor pelas atitudes práticas de sacrifício que você pode fazer por Ele, para estar com Ele, para fazer a vontade dEle, para levar a sério as coisas dEle. Irmãos, é muito fácil dizer: Jesus, eu te amo. Mas muitas vezes o Senhor ele vai medir isso através daquilo que nós estamos dispostos a sacrificar. E eu me lembro daquele episódio quando Jesus estava na casa de Simão, e aí entra uma mulher ali com um frasco de nardo. Quantos lembram dessa passagem aí? E aí aquela mulher ela entra ali, irmãos, e a mesa do judeu ela é baixinha. Ela não é uma mesa como essa. E as pessoas ficavam sentadas com os pés para trás. Jesus se assenta àquela mesa com os pés para trás. E aquela mulher ela chega por trás de Jesus, começa a ungir os pés de Jesus. E com as suas lágrimas ela começa a molhar os pés de Jesus. E ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E ela derrama todo aquele nardo ali. E aqueles homens começam a olhar para aquela mulher e começam a criticar aquela mulher em seus corações, porque ela era vista como uma mulher que tinha uma vida duvidável, né? A Bíblia diz que ela
pela prática dela, ela era considerada uma prostituta na época. E naquele momento ali, o próprio Simão começou a julgar, falou: se ele soubesse quem é essa mulher, não deixaria ela lavar os seus pés, molhar os seus pés com as suas lágrimas. Só que Jesus chega para Simão e diz assim: um credor tinha 2 devedores, um devia uma quantia elevada e outro devia uma quantia pequena, e o credor perdoou os 2. Qual é o mais agradecido? E ele responde: aquele que foi perdoado pela quantia maior. E aí Jesus diz assim: desde que eu cheguei na sua casa, você não me deste o ósculo santo. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Eu cheguei na tua casa, você não trouxe uma bacia de água para lavar os meus pés. Porque todas as vezes que um judeu ou um mestre era recebido na casa de alguém, ele era honrado com uma bacia de água para lavar os pés. E ele disse: você não me trouxe a bacia de água, porém essa mulher, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Aquele que muito é perdoado, muito grato é. Aquele que pouco perdoado é, pouco grato é. Às vezes, queridos, o perdão de Deus, às vezes não, o perdão de Deus para todos nós é do mesmo tamanho, sim ou não? Mas nem sempre a gratidão é. O perdão que foi liberado sobre as nossas vidas aqui, para cada um de nós aqui, é o mesmo perdão. O mesmo sacrifício que foi feito na cruz, ele serve para todos nós, para aquele que está na classe mais baixa da sociedade e para aquele que está na classe mais alta da sociedade. É o mesmo perdão. Só que a gratidão daqueles que recebem o perdão muitas vezes é diferente, porque muitos têm uma percepção de um perdão pequeno, aí demonstram uma pequena gratidão diante de uma percepção de um pequeno perdão, e aí são pouco gratos. E muitos têm uma percepção de um grande perdão e por isso demonstram uma grande gratidão. A minha pergunta para você nessa noite: qual é o tamanho do perdão de Jesus na tua vida? Qual é o tamanho do perdão de Jesus para você, igreja? O perdão de Jesus é grande? O perdão de Jesus é pequeno? O que você está sacrificando para demonstrar para Jesus que Ele é precioso na sua vida? Agora há pouco a Nicole, cantando aqui em cima, falou sobre a questão do automatismo, fazer tudo automático. Irmãos, eu como pastor fico triste quando eu percebo que muitas vezes o coração dos crentes está se afastando de Deus. O esfriamento está tomando conta. O legalismo religioso está mais forte do que o amor pelo Senhor. O amor pelo Senhor. O amor pelo Senhor. Irmãos, nós precisamos lutar para a gente não perder a essência de quem nós somos como cristãos verdadeiros. Tem cristão verdadeiro aqui nessa noite? Então não perca isso na sua vida, irmão. Não perca isso. Não perca a essência de ser de verdade, de ser um cristão de verdade, que ama de verdade a Jesus, que busca a presença dele, porque o ama, com todas as suas forças. Não se acostume a estar na igreja, porque se for apenas por costume, qualquer coisinha vai ser impedimento para você não estar no momento em que o Senhor gostaria que você estivesse. Quando você precisar sacrificar alguma coisa, você não vai ter força para fazer isso, você não vai ter vontade de fazer isso, você não vai ter motivação de fazer isso. Por quê? Pequeno perdão, pequena gratidão, pequeno sacrifício. Tem muita gente entrando por esse caminho, está diminuindo na sua vida o que é grande. Jesus é grande. O perdão de Jesus é grande. O que Ele fez por nós é grande. Irmãos, o que difere um servo verdadeiro de Deus de uma multidão que aparentemente segue a Jesus? A multidão, ela segue a Jesus esperando pelo que ela vai receber, o que ela pode receber. O servo, ele segue a Jesus pelo que ele já recebeu. Pelo que ele já recebeu. Nós temos que seguir a Jesus pelo que nós recebemos, pelo que Ele fez. Quem poderia te amar de uma maneira tão grande como Ele te amou? Quem poderia morrer por você numa cruz? Quem poderia derramar toda a sua vida numa cruz para te salvar, para te dar a honra de ter o seu nome escrito no livro da vida? Quem poderia? Somente o Senhor. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Nós acabamos de cantar isso.
Nós não podemos deixar, irmãos, que o mundo nos leve a banalizar aquilo que nunca foi banal, né? Ceia, estar na presença de Deus, estar em comunhão com a igreja, isso tem que ser algo importante na sua vida, porque mais importante do que atitudes é quem nós somos por dentro, é quem nós estamos nos tornando por dentro. Irmãos, fazer caridade, fazer ações beneficentes, todo mundo aí fora faz. Às vezes atitudes boas nem sempre são praticadas por pessoas que na sua essência são boas. O que vai definir quem nós somos não é tanto o que nós fizemos, mas quem nós nos tornamos em Cristo Jesus. A palavra que eu quero ministrar ao teu coração hoje está em 1 Coríntios 11, e é um versículo só, que diz o apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O texto que Deus colocou no meu coração é esse texto tão conhecido, né? É uma máxima, é a expressão de uma experiência vivida por uma pessoa que se entregou inteiramente a Cristo. O exemplo de uma pessoa que serve para cada um de nós hoje. O exemplo de alguém que viveu com Cristo e em Cristo algo que cada um de nós que está aqui pode viver também. Mas nós precisamos caminhar pelos caminhos que ele caminhou. Dizer, eu imito a Cristo. Para que eu possa dizer, eu imito a Cristo, eu copio a Cristo, eu tenho que primeiro me identificar com Cristo. Pastor, tem diferença entre imitação e identificação? Tem. Quando a gente fala de identificação ou de identidade, a gente está falando de algo interno. Quando você fala, eu me identifico com aquela pessoa, você está falando de coisas internas da sua vida, que de certa forma você vê na vida de outro. Identificar-se com alguém é conectar-se com alguém de forma emocional, de forma psicológica e espiritual. É uma conexão interna. Quando a gente fala de identificação, a gente está falando de valorização do que é valorizado por um e pelo outro. Nós estamos falando de sentir, nós estamos falando de crer, nós estamos falando de valores, de virtudes. Quando a gente fala de imitar, a gente está falando de fazer externamente, de copiar o outro, de aparentemente fazer igual. Mas para que você possa imitar, você primeiro tem que se identificar. Identificar para depois imitar. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, salvação não é apenas um passaporte para o céu. Quando Deus te salvou, quando Ele me salvou em Cristo, a intenção não era apenas nos levar para o céu, mas nos levar para um processo contínuo e constante aqui na terra de transformação, de regeneração, que culminará na nossa identificação com Cristo. Em outras palavras, quando você foi salvo, você não foi salvo apenas para morar no céu, para ir para o céu. Você foi salvo para aprender primeiro a viver em Cristo, a crescer em Cristo, e por fim se identificar com Cristo e assim imitá-lo. Alcançar a tão sonhada maturidade espiritual. Porque a palavra de Deus diz que Cristo é o varão perfeito. Cristo é o varão perfeito. Ele é o alvo, Ele é o ápice da perfeição. Em outras palavras, Ele é o referencial perfeito de filho que Deus quer que cada um de nós seja. O que Deus quer quando Ele nos salvou? Ele quer que as pessoas olhem para a irmã Sandra, para a irmã Mariane, para mim, e falem: nossa, o jeito daquela pessoa falar é igual de Cristo. O jeito daquela pessoa pensar é igual o de Cristo. O jeito daquela pessoa fazer as coisas, as suas atitudes, são semelhantes às atitudes de Cristo. Os valores do caráter daquela pessoa
são muito parecidos com os valores do caráter de Cristo. O que Deus quer, no momento em que Ele nos salvou, é que em Cristo as pessoas possam ver em nós a imagem refletida daquele que nos salvou. É que nem aquela história do ourives, né, que pegou uma pedra bruta de ouro, e o ouro, quando ele está sujo, ele é feio, ele não é dourado. Só que o ouro, ele passa por um processo de purificação no fogo, passa pelo fogo, passa por um monte de situações que vai tirando a sua sujeira. Aí ele começa a ficar brilhoso, ele começa a ficar dourado. E aí perguntaram para o ourives: quando é que essa pepita vai chegar no ponto? Ele disse: quando eu olhar para ela e ver nela o meu reflexo. Irmãos, todos nós somos uma pedra bruta, que Deus está limpando, que Deus está trabalhando. Por isso existe a palavra regeneração, porque durante muito tempo na nossa vida, antes de conhecer a Jesus, nós tínhamos uma vida identificada com o mundo. Em função do pecado, nós nos identificávamos com o mundo. O nosso padrão de certo e de errado era o que o mundo dizia, era o que o mundo ditava. Os modismos do mundo eram os nossos. O nosso linguajar era aquilo que o mundo nos ensinava como o linguajar que nós deveríamos praticar. Porém, quando Cristo entrou na nossa vida, nós começamos a perceber que o certo do mundo não é o certo de Deus. Amém? Que o certo do mundo não é o certo de Deus, que aquilo que Deus aprova, o mundo desaprova e vice-versa. E aí nós começamos a passar por um processo então de identificação interior. E eu gosto muito do apóstolo Paulo, irmãos. Eu entendo que ele, assim como todos os demais apóstolos, viveu na profundidade a transformação, a regeneração, que através do Evangelho de Cristo nós podemos viver. Eu entendo que, assim como João, Pedro e os demais, Paulo viveu profundamente toda a transformação, a regeneração proposta pelo Evangelho. Porém, Paulo, ele tem um diferencial. Ele conseguiu, melhor do que os outros apóstolos, expressar em palavras, em ensinamentos e doutrinas esse processo. Eu vejo que a teologia cristã, ela tem uma dívida muito grande com o apóstolo Paulo, ou pela maneira como Deus usou o apóstolo Paulo, porque doutrinas como a carne, doutrina da carne e do espírito, quem que trouxe isso para nós? O apóstolo Paulo. E ele começa a falar sobre isso, que existe uma luta entre a carne e o espírito. E aí, quando ele escreve, falando um pouco sobre isso aos Romanos, ele diz: o meu homem interior, ele tem prazer nas coisas de Deus. Porém, eu vejo nos meus membros uma outra lei, me levando a fazer aquilo que eu não quero. De modo que aquilo que eu quero, eu não pratico. E aquilo que eu não quero, eu acabo praticando. Aí ele começa a falar: gente, tem uma luta. É uma luta interior, é uma luta que acontece aqui dentro. Ou seja, para você se identificar com Cristo, você tem que passar por esse processo de vencer a sua carne, de vencer a carne, sabe? De entender que existe dois seres dentro de você, um carnal e um espiritual. E você precisa vencer esse seu eu carnal. Ele está aí dentro. Quando é que ele vai morrer, pastor? Só quando você morrer. Só quando você partir. Mas você pode deixar ele tão inativo que de repente vai parecer até que ele morreu mesmo, né? E o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo que disse isso, que ele tinha essa luta interior, que às vezes ele fazia o que ele não queria, e aquilo que ele queria ele não fazia. Quando você vê esse apóstolo Paulo falando agora aos Gálatas, eu imagino que já num tempo posterior, Gálatas 2:20, você já vê ele crescido, você já vê ele amadurecido nesse processo em que o Espírito está vencendo a carne. E isso é tão forte na vida dele que ele diz assim: estou crucificado com Cristo, de modo que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não vivo mais eu. Olha só, irmãos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Eu pergunto, isso não é profundo, irmãos? Será que nós teríamos a capacidade de dizer, não vivo mais eu, é Cristo que está vivendo em mim? Eu imagino que o apóstolo Paulo, para ele poder ter dito isso, ele teve que olhar a sua vida, ele teve que começar a avaliar que, de repente, a sua maneira de viver já não era mais conduzida pelos seus interesses, mas pelos interesses de Cristo. Já não era mais conduzida pelas suas prioridades, mas pelas prioridades de Cristo. Já não era mais conduzida pelo seu querer, mas pelo querer de Cristo. Então, eu imagino que quando ele disse isso, ele fez essa análise de como ele estava vivendo, ele começou a perceber, peraí, não é mais eu que estou vivendo, porque não é mais os meus interesses, não são mais as minhas prioridades, não é mais o que eu quero que está governando, mas o que está governando a minha vida é o que Cristo quer, são as prioridades de Cristo, são os interesses de Cristo. Então, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Essa experiência que o apóstolo Paulo teve é a experiência que Deus quer que a Luana tenha, que eu tenha, que a Jaqueline tenha, que a gente possa dizer, gente, não são mais as minhas prioridades, não são mais os meus quereres, é o querer de Cristo. Não estou mais vivendo eu, Cristo está vivendo em mim e através de mim. Então Paulo, ele começou a viver isso de forma tão profunda na sua vida, que quando ele começou a falar aos coríntios, ele disse, gente, é o seguinte, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque eu estou identificado com Cristo. Os valores internos da minha vida, os valores internos do meu caráter estão identificados com os valores de Cristo. Porque nós vemos na Bíblia que Cristo é a porta. Ele mesmo disse, eu sou a porta. Cristo é a porta de acesso para o reino dos céus. Quando você aceita Cristo, você está entrando pela porta que te conduzirá ao reino dos céus. Ou seja, Cristo é a porta de acesso que te leva aos céus. Porém, Cristo é a porta de acesso que traz o reino dos céus até você. De uma forma ou de outra. Ele não apenas te dá acesso ao reino de Deus, mas ele traz o reino de Deus para dentro de você. De que maneira, pastor? Através da vida do reino dos céus. Quando Jesus ele entra na tua vida, ele coloca em você a vida do reino dos céus, para que a glória moral, para que a glória espiritual da vida do céu se manifeste através da sua vida na terra. Amém, igreja? Por isso nós conseguimos nos identificar com Jesus e começar a imitar a Jesus, ou seja, fazer o que Jesus faria se ele estivesse vivendo no nosso lugar. E a minha pergunta para você hoje é: quem quer imitar a Cristo? Quem quer ser um imitador de Cristo? Então você precisa se identificar com Jesus. Como é que eu me identifico com Jesus? Valorizando o que Deus valoriza. Para você se identificar com Cristo, você tem que valorizar o que Deus valoriza. Deus valoriza a santidade, irmãos? Você tem valorizado? Deus valoriza a família? Deus valoriza a preservação do casamento, não só a constituição, mas a preservação do casamento. O casamento às vezes tem crise, dificuldade, mas você está lutando para manter o casamento vivo, em pé, porque Deus valoriza. Deus valoriza o casamento, Deus valoriza a santidade, Deus valoriza estar na igreja e ter comunhão com a igreja. Deus valoriza esse negócio chamado unidade, irmãos, de estarmos ligados uns com os outros e nos sentirmos parte integrante da vida uns dos outros. Deus valoriza isso, irmãos. Você tem valorizado isso? Não tem como a gente se identificar com alguém que valoriza uma coisa e a gente valoriza outra. A gente olha para uma pessoa e diz, eu tenho identificação com aquela pessoa, quando a gente vê que aquela pessoa valoriza o que eu valorizo. Jesus valoriza a atitude de evangelizar quem está perdido, chegar, falar do amor dele, orar por quem está doente, levar uma palavra
de bênção. Jesus valoriza essas coisas, irmãos. E você? Você tem valorizado isso? Isso tem tido valor na sua vida, né? Identificar-se com alguém requer que a gente valorize aquilo que a pessoa com quem nós estamos nos identificando valoriza. Jesus valoriza culto, irmãos. É interessante que ele estava presente em muitos cultos. Ele ia às sinagogas, ele estava lá, ele valorizava a adoração ao Pai, ele valorizava adorar ao Pai. Irmãos, relacionamento vem antes de serviço. Fala, relacionamento vem antes de serviço. Quando você está aqui hoje à noite, você está tendo relacionamento com Deus. Mas pastor, eu não estou ajudando ninguém, eu não estou fazendo nada. Mas você está se relacionando com o Senhor. Você está se relacionando com Deus. Relacionamento vem antes de serviço. Antes do teu Deus dizer para você, vai evangelizar, vai visitar os hospitalizados, vai buscar quem está perdido. Antes de ele dizer tudo isso para você, ele diz, vem filho, vem se encher da minha presença, vem se encher do meu poder, vem estar comigo, vem beber das águas vivas que eu tenho para te dar. Porque, irmãos, um crente que não se enche de Deus, quando ele for, ele não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer, porque não é você que faz, é o Espírito Santo que faz. Amém? Você é apenas um veículo, você é apenas um canal. Quem faz a obra é o Espírito Santo, quando você se enche dele. Uma pessoa vazia do Espírito Santo, põe ela para evangelizar. Aí pega uma pessoa cheia do Espírito Santo, põe para evangelizar do mesmo jeito. Você vai ver que tem uma diferença muito grande. Você vai ver que tem uma diferença. Mas por que nós não estamos cheios do Espírito Santo para evangelizar? Por que nós não estamos cheios da presença de Deus para fazer o que Deus quer que nós façamos? Porque nós não estamos valorizando estar na presença de Deus. Nós estamos fazendo por fazer. Irmãos, nós precisamos estar na presença de Deus. Às vezes nós entramos num ativismo. O que é ativismo? É aquela situação de você simplesmente fazer as coisas e achar que isso vai gerar espiritualidade. E não é assim que funciona, irmãos. Quando Isaías, lá no capítulo 6, ele entra no templo, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono de glória, e a orla do seu manto enchia o templo, e ao redor do seu trono haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os olhos, e a glória do Senhor encheu o santuário. E aí ele começou a dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que aconteceu quando ele estava na presença de Deus? Ele começou a olhar para dentro dele e ver os seus defeitos, suas falhas, suas imperfeições, as impurezas que estavam na sua vida. Tem muito crente que não está vendo suas impurezas, que não está vendo suas falhas, que não está vendo seus lábios impuros, porque não está na presença de Deus. Às vezes nós estamos com a nossa vida cheia de dificuldades, precisam ser colocadas diante do Senhor, impurezas que estão nos impedindo de servir a Deus, mas a gente não está na presença de Deus, a gente não está buscando a Deus. A gente precisa buscar ao Senhor. Você tem que valorizar o que Deus valoriza. Amém, irmãos? O Senhor valoriza o perdão? Você tem que valorizar também. Tem crente que não perdoa. Tem crente que se acha no direito de não perdoar, mas foi perdoado por Jesus. Valorize o que Deus valoriza.
Dê valor àquilo que Deus dá valor. Segundo, se você quer se identificar com Cristo, se você quer imitar a Cristo, você precisa se identificar com Cristo, não aceitando viver com Ele um relacionamento utilitário que exalta a bênção, mais do que o seu compromisso com Deus. Vou repetir: se você quer se imitar a Cristo, não aceite viver com Deus um relacionamento utilitário que exalta a bênção, mais do que o seu compromisso com Jesus. Quando você olha lá no Evangelho de João, capítulo 6, não sei se o Davi vai colocar lá, 6:26, 6:53 e 54, 6:66 e 66, é uma sequência de versículos. E eu vou estar lendo aqui para você entender o que eu quero dizer para você. O primeiro, João 6:26. João 6:26. Diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Muito bem, nós vamos daqui a pouco participar da ceia. Esse texto tem muito a ver com isso também. Aí lá no versículo 53 e 54, Jesus diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí agora no versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E no versículo 66 diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Em outras palavras, deram as costas para Jesus. Jesus estava falando com uma multidão para quem ele já havia multiplicado pães e peixes 2 vezes. Só que chegou um momento em que Jesus falou: vamos levar esse relacionamento para um outro nível. Vamos colocar esse relacionamento num nível mais alto. Vamos falar de coisas espirituais agora, né? Porque aqui a maioria dessa multidão, eles eram judeus, e eles começaram a falar com Jesus sobre o maná, mas o nosso pai nos deu através de Moisés o maná. E Jesus falou: muito bem, só que o maná, ele trouxe vida para vocês aqui na terra. Agora o verdadeiro pão que o pai enviou é para que vocês recebam vida na eternidade. Então Jesus estava dizendo assim: vocês valorizaram o maná que deu vida para vocês aqui na terra, vocês sabem dar valor ao alimento para ter vida aqui. Agora eu estou dizendo que vocês precisam ter vida na eternidade, e para ter vida na eternidade, o alimento de vocês tem que ser eu e o meu sacrifício. Aí Jesus, ele começa metaforicamente a falar com o povo, dizendo: olha, resumindo, quando eu derramar o meu sangue e crucificar o meu corpo, eu serei o alimento que dará a vocês a vida na eternidade. Só que naquele momento, muitos não quiseram viver esse propósito e deram as costas para Jesus. Mas eles estavam com Jesus enquanto Jesus estava multiplicando o que? Pães e peixes. Pães e peixes. Enquanto o Senhor está multiplicando pães e peixes, nós estamos com o Senhor. Parou. O que acontece quando nós começamos a viver com Cristo, com Deus, um relacionamento assim? Nós tiramos Jesus da sua posição, ou da posição que lhe pertence na nossa vida. O maior perigo na vida de um cristão é o cristão começar a olhar para a sua fé como uma oportunidade de se dar bem na vida. Vou repetir: é o cristão olhar para a sua fé como uma oportunidade de se dar bem na vida, de olhar apenas para os benefícios materiais que ele pode obter de Jesus ao caminhar com Jesus. E eu quero dizer para você, querido, quando nós começamos a viver um relacionamento assim,
nós estamos tirando Jesus do centro da nossa vida e estamos colocando no centro da nossa vida nós mesmos. Quando nós começamos a viver um relacionamento assim, nós estamos dizendo que os nossos interesses estão acima dos interesses de Jesus, que as nossas prioridades estão acima das prioridades de Jesus. Ou seja, Jesus não é o centro, nós somos o centro. E aí eu digo para vocês, quando nós começamos a viver assim, o que pode acontecer? Vai chegar uma hora em que nós vamos dar as costas para Jesus. Vai chegar uma hora em que nós não vamos conseguir ir com Jesus até o fim. No meio do caminho, ou num determinado trecho da caminhada, nós vamos abandonar a fé. Nós vamos deixar de estar com Jesus. E Jesus não vai perder com isso. Quem vai perder é quem abandonou. E eu vou dizer mais, Jesus não corre atrás de quem só quer bênção, mas não quer ter compromisso com Ele. Minha pergunta é: Jesus correu atrás daquela multidão, gente? Ele não foi atrás. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Jesus não correu atrás daquele povo, e Ele não vai correr atrás daquelas pessoas que Ele tem abençoado, Ele tem suprido, Ele tem sustentado, Ele tem dado bênção, mas aí chega na hora de corresponder, a pessoa pega e dá as costas. Ele não vai correr atrás. Quem lembra do jovem rico? Chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus fala dos mandamentos, ele diz: tenho cumprido todos. Só que Jesus sabia que ele tinha amor pelo din-din, pelo dinheiro. E aí Jesus diz: falta uma coisa para você, uma coisa só. Pega os seus bens, o seu dinheiro, dá aos pobres, depois vem e me segue, e terás um tesouro no céu. O que aquele jovem fez? Deu as costas para Jesus e foi embora. Jesus foi atrás dele, irmãos? Não foi. Porque, irmãos, o Senhor não vai atrás de quem só quer estar com Ele em função daquilo que Ele pode dar aqui na terra. O ladrão da cruz, o ladrão da esquerda, vamos colocar o cara da esquerda aqui como que está perdidão, porque eu nem sei se era da direita ou da esquerda, mas vamos colocar ele na esquerda aqui. Senhor, se Tu és o Filho de Deus, salva-te a Ti mesmo e a nós. Jesus falou alguma coisa para ele, irmãos? Jesus conversou com ele? Jesus não atende a oração de quem só quer receber aqui e não está preocupado com eternidade. Aquele ladrão, ele falou: Jesus, resolve o problema da cruz, eu quero sair da cruz, voltar às mesmas práticas, talvez, continuar vivendo como estava vivendo. O meu problema hoje é que o Senhor me tire dessa cruz. Alguns domingos passados eu preguei sobre Dia dos Pais, falei sobre o pai do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele abandona o pai, ele sai de casa, o pai vai atrás dele, irmãos? Não vai. Ele espera. Ele estava esperando. Mas quem teve que voltar? O filho, né? O pai não foi atrás dele. O que eu quero dizer para você, tem muita gente que está dando as costas, que está indo, né? Está indo, pode se perder. A nossa relação com as questões materiais, com as questões financeiras, com o dinheiro nesse mundo, pode ser uma bênção, mas pode ser um problema também, irmãos. Por exemplo, se você abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 15, você vai encontrar ali um momento quando Jesus está falando sobre o fermento dos fariseus, ele está falando sobre várias coisas, e no meio da multidão me aparece um jovem. Lucas capítulo 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo o que, irmãos? A herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Olha o versículo 15. E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos do que, irmãos?
da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Em outras palavras, você não é aquilo que você tem, você não é a quantidade de dinheiro que você tem na tua conta bancária, você não é a quantidade de bens materiais que você acumulou aqui na terra. Não é isso que constitui a sua identidade, não é isso que define quem você é. O que aconteceu aqui, irmãos? Apareceu um jovem, e no meio da pregação Jesus estava ensinando sobre outras coisas. Sabe aquele camarada assim que vai perguntar uma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo ministrado, né? E ele chega ali e diz: Senhor, é o seguinte, talvez Jesus falou, talvez vai perguntar alguma coisa sobre o que eu estou falando, o pecado contra o Espírito Santo, sobre o fermento dos fariseus, porque é isso que Jesus estava falando. Jesus está falando sobre o pecado contra o Espírito Santo, sobre o fermento dos fariseus, sobre a hipocrisia. E aí ele levanta a mão e fala: Senhor, manda o meu irmão repartir a herança comigo. Jesus falou: quem me pôs aqui na terra para ser repartidor de herança, juiz para resolver essas coisas? E aí Jesus olha para o coração dele, o que Jesus vê? Avareza. Avareza, amor ao dinheiro, ganância. E aí eu quero dizer uma coisa para você, querido. Ele consegue ver o que está dentro de nós, ele consegue ver qual é o nosso sentimento pelo dinheiro, né? Então, ele sabe quem nós somos quando nós estamos com dinheiro e quando nós estamos sem dinheiro. Então, cuidado, o dinheiro, ele é importante, ele pode ser uma bênção na sua vida, desde que você não o ame, né? Desde que você não dê a ele o lugar que pertence a Jesus. Então nós temos que ter cuidado com estas situações. Não viva, se você quer quem quer se identificar com Jesus aqui? Não viva um relacionamento com Deus utilitário, pensando no que Deus tem que te dar. Se você olha para Jesus, irmãos, olha, pensa, mentaliza na sua mente aí, lembra o relacionamento de Jesus com o Pai. Você via Jesus preocupado com o que o Pai tinha que dar para ele? Tem algum momento em que Jesus está preocupado com aquilo que ele precisa receber do Pai? Você não vai ver, mas você vai ver Jesus preocupado com o que ele tinha que fazer para agradar o Pai. Sim ou não? O que tem conduzido a sua vida? As bênçãos ou o compromisso com Cristo? O que tem sido mais importante para você? Agradar o Pai ou ser agradado pelo Pai? Servir a Deus ou ser servido por Deus? O que tem movido você? Irmãos, se a gente quer se identificar com Jesus, a gente precisa entender que nós somos servos. Identificar-se com Cristo envolve assumirmos a posição de servos. Aí eu vou entrar um pouco no que a Aurinete falou no domingo passado. A exemplo de Jesus, nós precisamos ser servos. Primeiro, um servo que tem um coração humilde, ou que tem um coração cheio de humildade. Humildade não é você pensar menos de si, é você pensar menos em si, né? Humildade não é você abrir mão do poder que você tem. Presta atenção no que eu vou dizer. Jesus não abriu mão do poder que ele tinha. Aqui na terra ele tinha poder, sim ou não? Ele tinha autoridade, tinha poder, tinha. Mas ele abriu mão de usar esse poder para forçar as pessoas a submeterem a ele. Ele, ao invés de usar o seu poder e a sua glória para forçar as pessoas a submeterem a ele preferiu usar o seu amor para conquistar um lugar de autoridade no coração das pessoas. Isso é humildade. A humildade, Jesus poderia ter vindo em glória, num castelo mais bonito, ele poderia ter vindo num corpo glorioso, e usando o seu poder e glória, ele podia, vamos dizer assim, constranger todo mundo, de modo que todos se submetessem a ele. Mas não foi isso que ele fez. Ele se submeteu
a uma posição de humildade extrema. Quem é que nasceu numa maternidade? Você já está melhor que Jesus. Jesus nasceu aonde, irmão? Jesus nasceu num lugar onde tinha animais, na estrebaria, né? Olha onde Jesus nasceu. Jesus nasceu num ambiente onde criava-se os animais ali. Ele não nasceu numa maternidade, ele não nasceu num lugar luxuoso. Jesus, ele era filho do carpinteiro. E muitas pessoas, muitas vezes não queriam dar atenção ao que ele dizia, porque olhavam para a sua condição social. Sim ou não? É o filho do carpinteiro, é o filho do José. O que ele quer falar, né? Eu pergunto para os irmãos, a gente não é julgado muitas vezes pela condição social que nós temos? Se você é uma pessoa que mora numa casa muito simples, tem uma vida muito simples, as pessoas não querem te ouvir, não querem dar atenção ao que você tem a dizer. Agora, se chega alguém imponente, né? Carrão, cheio da grana, as pessoas param para ouvir, porque as pessoas valorizam demais a aparência, o que nós temos, a quantidade de dinheiro que nós carregamos no bolso. Só que Jesus, ele veio de forma simples, de forma humilde, para nos ensinar, irmãos, que o que faz diferença nessa vida, ou para revelar que a nossa capacidade de fazer a diferença nessa vida, não está naquilo que nós carregamos no nosso bolso, mas nos valores que nós carregamos no nosso espírito e no nosso coração. Nos valores do céu que nós carregamos aqui dentro de nós. Se você vai lá em 2 Coríntios 8, você vai ver ali a história das igrejas da Macedônia. Paulo, ele passa nas igrejas para coletar ofertas para levar aos irmãos que estão em Jerusalém passando necessidade, e a igreja rica de Corinto não queria contribuir. Era uma igreja rica, poderosa, tinha recursos, mas não queria abrir mão dos seus recursos. Aí Paulo, ele usa o exemplo das igrejas da Macedônia, dizendo: vejam a graça de Deus sobre as igrejas da Macedônia. O povo passando por uma situação de profunda pobreza, por uma situação de severa tribulação, eles superabundaram na riqueza da sua generosidade. Ou seja, pobres, passando pela tribulação, mas eles doaram mais do que nós esperávamos, e mais ainda, mais do que eles entregar dinheiro, eles entregaram a si mesmos. Eles se dispuseram a doar as suas próprias vidas para servir a Deus nessa obra. No meio da tribulação, passando pela pobreza, mas fazendo a diferença. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido? Não use a sua classe social, a sua condição financeira para dizer que você não pode fazer diferença. Porque se Cristo está em você, o caráter de Cristo está em você, o poder de Cristo está em você, você pode não ter dinheiro, mas você tem tudo que emana de Deus para fazer a diferença na vida das pessoas. E ainda que você tenha seja pouco, o pouco nas mãos de Deus se torna muito. E o muito sem Deus muitas vezes se torna pouco. Às vezes tem pessoas que são pobres, têm muito dinheiro, mas são pobres espiritualmente, porque tem muito dinheiro, muito recurso, mas faz pouco. E tem gente que não tem recurso, não tem muita coisa, mas é rica espiritualmente, e com pouco que tem faz muito, porque tem muito do amor de Cristo, tem muito da generosidade de Cristo, tem muito da presença de Cristo. Então eu quero dizer para você, se você quer se identificar com Jesus, não olhe para aquilo que você tem, olhe para quem você é. Olhe para tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. Você é uma pessoa cheia da presença de Deus. Deus pode fazer muito através de você. Amém, igreja? Se você quer se identificar com Jesus, saiba suportar e superar as falhas daqueles a quem você se dispôs a amar. Talvez essa seja uma das partes mais complicadas para muitos crentes. Irmãos, pessoas falham conosco? Sim ou não? Pessoas erram conosco? Como também nós erramos com pessoas? Sim ou não?
Jesus passou pela traição, pela zombaria, pelo desprezo. Jesus passou, irmãos, por maltratos de pessoas, mas só que Ele suportou e Ele superou tudo isso em amor. Imagina alguém que está numa cruz, sendo pregado numa cruz, sendo cortado na sua lateral, e ele ora e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É uma pessoa que está sendo castigada, ferida, mas mesmo assim ainda está orando, intercedendo por aqueles que a estão agredindo. Irmãos, amar, quem ama, suporta e supera os erros e falhas das pessoas a quem ama. Ser cristão, muitas vezes é sofrer, é se entristecer com os erros da pessoa que muitas vezes está ao seu lado. Às vezes pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser alguém dentro da igreja. Às vezes eu e você vamos nos entristecer, vamos nos ferir com os erros das pessoas que nós nos dispomos a amar. Mas quando essas pessoas se arrependem dos seus erros, das suas falhas, quem é cristão de verdade, perdoa. Porque se você ama, o valor daquela pessoa para você é maior do que o erro que ela cometeu. Sim ou não? Vou repetir: se você ama, o valor daquela pessoa para você é maior do que o erro que ela cometeu. Agora, se a pessoa se arrependeu, pediu perdão para você, e você não consegue perdoar, significa que você não está amando aquela pessoa. Significa que você não tem amor por aquela pessoa. Por isso você não consegue perdoar aquela pessoa. E se você não ama, você não está se identificando com quem? Com Cristo. Se você não ama, você está quebrando na sua vida o princípio de ser um discípulo de Jesus. Porque Jesus diz que nós seríamos conhecidos como os discípulos se nos amássemos uns aos outros. Não consigo perdoar, então você não ama. É simples assim. Você não está conseguindo amar. E se você não ama, você é um crente com defeito. Você está com defeito, né? O crente que se identifica com Cristo, ele precisa amar como Cristo. Ele precisa expressar amor como Cristo expressa pela sua própria vida. Então, amar é perdoar quem te fere, quem te maltrata. Por quê? Porque o mesmo amor que você recebe quando você erra é o mesmo amor que você tem que dar quando alguém erra com você. Amar é deixar de buscar o que você quer para fazer o que é preciso pelas pessoas que você ama. Abra sua Bíblia em Filipenses 1, 23 e 24. Filipenses 1, 23 e 24. Aqui é o apóstolo Paulo falando. O mesmo apóstolo Paulo que diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então olha só o que ele diz aqui: mas de ambos os lados estão em aperto, tendo desejo, do que, irmãos? De partir, de estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas olha o versículo 24: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Qual era o desejo dele? O desejo dele? Partir. Ele queria ir embora. Ele queria estar na glória. Mas por que ele se dispôs a ficar? Por amor às pessoas. Porque era preciso que ele ficasse por amor às pessoas. Às vezes, presta atenção no que eu vou dizer, às vezes nós temos que deixar de fazer o que nós queremos para fazer o que é preciso, por amor. Amém? Vou repetir: às vezes nós temos que deixar de fazer o que nós queremos para fazer o que é preciso
maridos, quantas mulheres, às vezes dentro da sua casa, já disseram assim: não quero lavar essa louça, não quero limpar essa casa, não quero passar essa roupa, eu não quero. Mas só que pensando no cônjuge, presta atenção, pensando no cônjuge, pensando no casamento, pensando nos filhos, essa pessoa vai e faz. Sim ou não, irmãos? E o que levou ela a fazer? O amor pela família, pelas pessoas. O amor te quebra. O amor quebra você. Ele quebra o seu orgulho. O que nos impede, muitas vezes, de fazer o que é preciso por amor? Orgulho. Orgulho. Aquela situação de você valorizar excessivamente o seu eu, a sua vontade, o seu querer. Só que quando Jesus ele entra na tua vida e você se identifica com Ele em amor, Ele quebra você. Ele quebra o seu orgulho. Ele leva você a fazer o que você não queria, mas você acaba fazendo. Às vezes não queremos estar na igreja, mas às vezes nós temos que estar na igreja porque é preciso. É preciso, por uma questão de amor a Deus, por uma questão de amor à obra. Sim ou não, irmãos? Quem quer que a igreja cresça? Então você tem que estar presente. Você tem que pagar o preço de fazer o que é preciso, não o que você quer. Tem muita gente que, pelo seu querer, talvez ficaria em casa, debaixo de um colchão. Debaixo do colchão não, né? Em cima do colchão, mas debaixo de uma coberta. Debaixo do colchão é complicado, né? Mas debaixo de um edredom quentinho, né? Um chocolate quente. Está dando vontade aí? Né? Muitas vezes a gente gostaria, é o que o nosso coração queria. Não, mas espera aí, é preciso fazer isso. E por que é preciso? Porque eu amo aquelas pessoas, porque eu amo aquela igreja, porque eu amo a Deus. E então a gente começa a fazer o que é preciso. Irmãos, Jesus, Ele queria vir para uma cruz, morrer numa cruz, ser mutilado, ferido, cortado. Ele queria. Jesus não queria, irmãos, mas Ele veio porque era preciso. Pai, é preciso? É preciso. Por amor. Por amor. Amor não é sentimento, irmão. Tira isso da sua cabeça. Amor não existe só para ser sentido. Amor ele precisa ser uma atitude. Às vezes você tem que amar alguém porque você tomou a decisão de amar aquela pessoa. Eu vou amar essa pessoa. Não é porque eu sinto, é porque eu tomei essa decisão. Entenda isso. Você tem que decidir amar. Enquanto você não decidir amar, você não ama. Ah, vou esperar eu sentir. Você não vai sentir nunca. Você tem que decidir. Eu vou amar. Aí o sentimento vem, né? Então nós precisamos ser imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo, encerrando essa mensagem, eu cheguei no fim. Encerrando essa mensagem, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Antigamente eu pensava assim: puxa, é um pouco de arrogância, né, do apóstolo Paulo falar sede meus imitadores. A gente é tão falho, a gente é tão errado. Mas não é, irmãos. Eu parei para refletir muito sobre essa expressão. Fiquei pensando. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Que quando o apóstolo Paulo ele diz isso, ele está tentando nos levar a entender que o cristianismo que precisamos viver, ele não pode colocar a responsabilidade de acertar só sobre os ombros de Jesus. A responsabilidade de acertar também tem que estar sobre os meus. Amém? Porque Paulo poderia ter dito assim: sede imitadores de Cristo, como eu sou também. Poderia ou não poderia? E se ele dissesse, estaria errado? Não. Sede imitadores de Cristo, está apontando para Cristo, como eu também sou. Mas ele não fez assim. Ele disse: sede meus imitadores, como eu
sou de Cristo. É como se eu dissesse assim: Cristo é o referencial perfeito, eu sou o referencial imperfeito, mas sou referencial. Por quê? Porque apesar de ser imperfeito, eu estou acertando, eu estou fazendo aquilo que Cristo faria. Eu estou assumindo o compromisso de viver para a glória de Deus e de trazer sobre a minha vida os propósitos que estão sobre a vida de Cristo. Se Cristo foi enviado a esse mundo para glorificar a Deus, eu também fui. Amém? Se Cristo foi enviado à terra para levar salvação aos perdidos, eu também fui. Se Cristo está na terra para ser alguém que vai levar pessoas a Deus, eu também sou essa pessoa. Então, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos trazer para nós a responsabilidade de acertar. Nós podemos errar? Podemos, mas mas nós temos a responsabilidade diária de acertar, de fazer o que Deus quer. Então nessa noite, se você quer imitar a Cristo, identifique-se com Cristo, identifique-se internamente com Cristo, procure alinhar o seu mundo interior com o mundo interior de Cristo. Agindo assim, você vai imitar a Cristo, você vai fazer o que Cristo faria se Ele estivesse no seu lugar. Amém, igreja? Vamos ficar em pé para que nós possamos estar orando. Passamos para a ceia do Senhor. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta noite, Senhor Deus, ó Pai, que nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua presença, podendo te adorar, podendo te cultuar, podendo refletir, meditar na Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Pai, em nome do Senhor Jesus, quebrando os nossos corações, Pai, nos tira, Pai, do automatismo religioso, nos tira, Senhor Deus, ó Pai, de uma visão errada da vida cristã, de como ser um cristão, vivendo muitas vezes, ó Pai, um cristianismo onde a gente está entregando pouco, agradecendo pouco, porque a gente tem a visão, a percepção de um perdão pequeno, e por isso a gente está entregando um sacrifício pequeno para o Senhor. Pai, o seu perdão é grande, a sua obra é grande, o seu amor é grande. Por isso, meu Pai, os nossos sacrifícios precisam ser grandes. Nós precisamos estar preparados para ofertar ao Senhor grandes sacrifícios. Deus, nos ajude. Não permita que o teu povo perca a essência do que é ser um verdadeiro cristão. Tem pessoas que estão distantes de Cristo, meu Pai, não conseguem perceber isso. Tem pessoas que não conseguem ter a paciência de Cristo, a tolerância de Cristo, o amor de Cristo. Não conseguem, Pai, ó Deus, agir como Cristo agiria em situações de conflito. Por quê? Porque estão distantes internamente de Cristo. Estão vivendo um religiosismo. Muitas vezes estão dentro de uma igreja, dentro de um templo, mas não estão vivenciando essa experiência maravilhosa de viver ligado intimamente com Jesus. Pai, abençoa cada vida aqui, Pai. A Tua palavra nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Que nesse momento, meu Pai, nós possamos olhar para dentro dos nossos corações, fazermos um exame da nossa vida, avaliarmos, meu Pai, os nossos caminhos, pedir perdão ao Senhor se necessário for, para que nós possamos participar da mesa do Senhor. Pai, eu te agradeço e eu entrego a Ti, ó Deus, as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus.